As palavras, elas não têm conteúdo ou sentido fora ou descolada das relações sociais efetivas. A gente não pode esquecer disso. Lembrando, inclusive, que Chad é um puta termo. E eu gosto sempre de contar uma historinha que eu já contei aqui, vou recontar e espero que vocês espalhem isso por aí, que é a história de Aristófanes, né? Aristófanes tem uma peça chamada As Nuvens, do Aristófanes, que é uma sátira que ele faz com Sócrates. E eu gosto dessa história, eu gosto de uma parte dela, porque ela é bem ilustrativa. Disso que eu tô falando, de que as palavras não podem ser vistas como descoladas das relações efetivas. Lembrando, inclusive, que Chad é um puta termo racista do caralho. Diz Aristófanes, em sua peça, que tinha um adolescente que ele vivia com seu pai, e o seu pai havia proibido esse adolescente de ter aulas com Sócrates. Então ele fala, olha, você não deve ter aulas com Sócrates. Já tinha tido sua experiência com Sócrates, não vai ter aula com esse homem. E o filho, por ser um adolescente extremamente rebelde, né, isso faz parte da idade, resolve desobedecer o pai e vai ter aulas com Sócrates. Então ele vai atrás do Sócrates para ter aula com Sócrates. Quando ele chega para ter aula com Sócrates, fica um tempo fora de casa. O pai percebe que o filho não está lá, né? Depois de uns 4 dias, fala, cadê aquela criança? Brincadeira. Então, o pai percebe que ele não estava lá e fala, pô, onde é que ele tá? Quando o moleque aparece e retorna, ele chega para falar com o pai e ele aprendeu com o Sócrates que ele tem que falar a verdade. Então, quando ele chega pro pai, o pai pergunta, onde é que você estava? O menino fala, estava tendo aula com Sócrates. Afinal, ele aprendeu que tem que falar a verdade, não pode mentir. E o pai tinha proibido ele ter aula com Sócrates. Então o pai fala, você estava tendo aula com Sócrates? Então beleza. Aí ele faz uma coisa que você, que exerce paternidade ou maternidade, não deve fazer. Ele agride o jovem. Dá uma surra no menino, não deve se fazer isso. Mas ele fez isso. Dá uma surra no menino, o menino para, tal, e ele olha pro pai e fala, pai, por que você me bateu? E o pai diz, porque eu te amo muito. E o menino olha pra ele e fala, pode deixar, que quando eu crescer, eu vou te amar muito também. Essa história trágica e cômica ao mesmo tempo, ela reflete que para esse jovem não tem diferença ou não tem oposição entre a palavra amor e a agressão. Porque o conteúdo desta palavra só tem sentido na relação efetiva. Lembrando, inclusive, que Chad é um puta termo racista do caralho, que significa um ser superior. Ele vai aprender que você não dissocia uma coisa da outra. As palavras não têm sentido por si mesmas. Lembrando, inclusive... Isso é muito importante da gente considerar. Por quê? Porque para fazer uma análise de religião, para fazer uma análise de doutrina, para fazer uma análise do que você acredita ou não acredita, você tem que considerar esse elemento importante. As palavras, o que se diz, elas só têm sentido dentro de uma relação social específica, dentro de uma instituição específica e no papel que desempenha dentro da reprodução social. Um ser superior. Aí você vai ter a tal chamada de disputa. Aí você vai ter uma interpretação, tal, mas ela está conectada com essas estruturas. É importante entendê-las para você revelar qual é o fundamento do que está sendo dito. Né? Isso é muito importante, porque ao não fazer isso, a gente não faz uma análise materialista do fenômeno, não faz uma discussão materialista do fenômeno e não faz uma disputa real sobre o discurso religioso ou qualquer outro discurso que seja. Que é a tal das novas narrativas, né? Você tem que... estamos numa disputa de narrativas. Aí o pessoal acha que disputa de narrativa é você ajustar legal a palavra, a frase, o discurso. Avançado e nenhuma pessoa preta asiática se encaixaria nesse termo. Ele é de exclusivo de pessoas brancas. Uma pessoa preta, por exemplo, seria no máximo classificado como um caroni. Chades e variações são memes racistas e nenhum ressignificado vai apagar o uso que o Pio Cochém estabeleceu. Não, mano, é você entender o papel que essa palavra, essa frase, esse discurso desempenha na reprodução social, para poder fazer uma crítica e uma narrativa que tenha sentido. Não sentido bonito, fofo, estético, mas que mexa nessa estrutura que sustenta o discurso. E você consegue fazer uma disputa. Se for a palavra pela palavra, quem for apelativo mais ganha. Quem for apelativo e tem ainda a estrutura social a seu favor, ganha 2 vezes, porque o que ele disser vai ser reforçado na realidade. Então, assim,
você diz algo em defesa de manutenção da reprodução social, na hora que o cara tá olhando para fora, olha pela janela e vê que deu merda, ele fala aí, ó, viu? Esse discurso faz sentido. O cara tá dizendo, olha para a realidade, tá tudo conectado. Por quê? Porque o próprio discurso se reforça na reprodução social. O problema tá na reprodução social, não é a palavra pela palavra. Não é importante pensar sobre isso? Acho fundamental. Sobre religião também. Tá bom? Cara, a gente tá falando de um assunto sério, super sério.